Olá, boa noite. Daqui a pouco nós vamos conversar com uma mulher que eu acho muito inspiradora. Chama-se Valéria Leopoldino. A Valéria está como primeira-dama, mas ela, antes de ser primeira-dama, ela tem muita coisa, ela tem uma estrada que ela construiu sensacional para chegar a ser hoje quem ela é, fazendo de nascimento e há muito tempo no Rio Grande do Sul. E nós vamos perguntar para ela por que ela veio para cá. Por que ela escolheu Porto Alegre como sendo a sua cidade? E eu estou recebendo a minha querida Valéria Leopoldino. Prazer em te ter aqui, junto conosco, para desta vez tu contares a história da tua vida. Boa noite. Boa noite, Suzana. Que bom estar com você. Uma mulher admirável, que representa um pouco todas nós, você. Então, Maravilhosa para vice-versa, mim. verdadeiro. Tenho muita gratidão de ter sido convidado por você e sou toda sua. Pode perguntar o que você quiser, estou à disposição, Suzana. Que maravilha! Então, vamos começar do início? Vamos lá. Pergunta difícil ou não? Como? Não tem pergunta difícil. Não sei, vamos ver. Não, pergunta difícil eu não tenho, talvez resposta difícil eu tenha. Opa, algumas, né, Suzaninha? Todas nós temos, já passamos nossos bocadinhos, né? De dificuldade. Sem dúvida nenhuma. E continuamos sorrindo, né, Valéria? Sempre, nunca saímos do salto, né? Estamos ali, ó, firme e forte, né? Não podemos perder nunca o sorriso. Conta para nós a tua vida, nascido em São Paulo, já sei que tu tens 3 irmãs, é isso? Não, e uma penca de irmã, então vamos lá. Bom, eu estou primeira-dama, né? Sou companheira do Melo, do prefeito, há 31 anos, mãe do João Arthur, que tem 23 anos, um pouco mãezona também do Pablo, que é meu enteado, que a mãezinha dele já está lá em cima, né? Então, o vereador Pablo. Bom, eu sou paulista, natural de São Carlos, mas quando meus pais se separaram, então a mãe e as 5 filhas, eu sou a terceira, fomos para São Paulo, capital, e o paizinho ficou em São Carlos. Meu pai refez a vida dele, então eu tenho 2 irmãs por parte de pai, que residem no estado de São Paulo, lá em São Carlos, e por parte de pai e mãe, 4 irmãs, que eu amo de paixão. A minha mãezinha já está lá em cima, infelizmente, a mãe e o pai. Então, a gente veio para Porto Alegre, a mãe e as irmãs, eu e uma das minhas irmãs em 85, então já sou bem gaúcha. A mãe e as outras 2, as outras 3 irmãs, em 83. E cá estamos, felizes da vida, adorando esse friozinho, essa terra que nos acolhe tão bem. Valéria, deixa eu só entender. Vocês vieram de São Paulo para cá, para Porto Alegre? Isso. A minha mãe tinha uma coisa, Suzana, e quem nos assiste, uma paixão por Porto Alegre. Parece que era ela não conhecia Porto Alegre, nós morávamos em São Paulo, e a mãe tinha um desejo enorme de conhecer aqui. Aí surgiu uma proposta, a mãe era microempresária, surgiu uma proposta, um trabalho aqui no Sul, ela veio, adorou aqui Porto Alegre, Caxias, ela fez essa região, aí minhas irmãs mais velhas vieram, depois eu e as outras viemos para conhecer, todo mundo adorou, inclusive porque tinha que estar perto da mãe. E aí mudou, ficou a casa das 6 mulheres. Nossa! A mãe e eu e mais 4 irmãs, né? Então é isso, a gente foi aquela cidade que nos acolheu, tem uma sobrinhada, todos gauchinhos, todas as irmãs aqui por parte da mãe e do pai casaram aqui. Então é isso, quando eu tenho alguma dificuldade, Suzana,
Eu digo sempre assim, sou filha de Terezinha, que é uma mãe guerreira que criou 5 filhas praticamente sozinha, com muita dificuldade. Meu paizão, que eu amo, tá lá em cima também, mas assim, mulherengo, sabe aquele pai mulherengo, aquele advogado que você sabe como é que é muito assediado. O pai foi um grande advogado, mas assim, ele era boêmio, paquerador, traição, e a minha mãe, por isso que eu falo que eu sou filha de Terezinha. Ela largou tudo que a gente tinha lá em São Carlos, muito conforto, uma família tradicional, praticamente o primeiro caso de separação na família, porque você sabe, Suzana, que a geração dos nossos pais, as mulheres aceitavam, né? Muita coisa, né? Aquela geração passada. E a minha mãe não aceitou, deu chances, não saiu, pai não saía sempre aquela, então a mãe se separou com a cara e a coragem, criou a gente assim com princípios familiares e religiosos. Eu tenho imenso orgulho, tudo que eu sou, acho que eu devo à minha mãe, sabe? Valéria, Então, como é que foi isso para ti? Essa separação, essa dificuldade, fico imaginando com dor, né? Vendo a sim, separação, olhar o teu pai dessa forma, respeitosa e ao mesmo tempo dolorosa, como sim. foi para ti? Suzana, olha só, a separação dos pais, eu era criança e sempre assim, a minha mãe nunca falou mal do pai, a gente também sempre teve aquela criação de não julgar, né, os pais da gente. A gente sempre teve aqueles princípios de respeitar. Para mim, dor de verdade, isso que é a maior dor que eu tive na minha vida, foi a partida da minha mãe. Essa eu tenho que cuidar, que para não chorar aqui, sabe, Suzana? Porque a minha mãe é aquela mãe que sempre foi mãe e pai, apesar do amor pelo meu pai que eu senti, mas a mãe e o pai tiveram assim, os dois se amavam muito e simplesmente não deu certo por afinidades, né? E esse comportamento, a mãe muito coração, o pai mais razão, e naquele momento se separaram. Eu era criança, quem sentiu mais foi a minha irmã mais velha, a Carmen Lúcia, essa sentiu bastante. Eu me lembro que a gente dizia assim, quando ia algum amiguinho em casa, ah, não tem cama de casal, sei como era antigamente. A minha irmã mais velha dizia, não, é que meu pai viaja muito, quando ele vem junta a cama. Você vê como era as coisas antigamente, né? Agora, a partida da minha mãe foi uma dor, Suzaninha, que dói até hoje. Porque aquela mãe, que saudável aparentemente, bem, tinha estado com ela no domingo, super bem, fiquei na casa dela até 9 e pouco da noite, fui para minha casa, telefonamos, ficamos tagarelando um telefone até 11 e tanto da noite, o Melo falou, deixa a Terezinha, para de falar, porque o Melo e minha mãe era mãe e filho, os Ah, dois. E um dia, simplesmente, ela não acordou. nossa. Então, no domingo, foi esse domingo maravilhoso. Na segunda-feira, a gente vem dar um beijo na mãe, como fazia sempre, com muito sofrimento. Minha mãe estava morta na cama. Entende? Então, eu sempre falo assim, ela estava linda, dormindo, estava aquela camisolinha, a mãozinha embaixo do travesseiro, olhinho fechado, dormindo. Mas uma dor, Suzana, que isso aí a gente carrega para a vida toda, né? A gente aprende a conviver, mas a dor da saudade é eterna, e eu digo sempre, né, que só morre quem não foi amado. E a minha mãe sempre foi muito amada pelos genros, pelos netos e pelas filhas, não precisa nem te falar, pelos vizinhos. Então é isso, Valéria, são dores que a gente carrega. tu pode falar um pouquinho sobre esse jeito dela ser? Que depois eu vou chegar numa outra pergunta. Por que ela era tão importante para ti? A mãe, para mim e para as minhas irmãs, a mãe era aquela mãe, descendência italiana, rígida quando tinha que ser, mas extremamente amorosa.
Sabe aquela mãezinha que você deita a cabeça no colo e recebe cafuné? Que todo aniversário eu fazia isso, deitava no colo dela, a cabeça, ela com aquela mãozinha gostosa, fazia o cafuné e contava um pouco da história da gente. Eu fazia aquelas perguntas, aquela mãe que você chegava em casa com aquele cheirinho do bolo, do cafezinho, do cappuccino que ela mesma preparava. Então, nós somos uma família, Suzana, muito afetiva, sabe aquela coisa? E a mãe foi muito guerreira, porque quando ela separou do pai, como eu falei, nós tínhamos uma vida, nascemos em berço de ouro. A mãe, para largar do pai, o pai não queria separação, de jeito nenhum. Ele achava que tinha que aguentar. E a minha mãe pegou nós, na época, um Fusca, um carro, um Fusca, fomos para a capital de São Paulo. Muitas vezes via minha mãe chorando no trânsito, inclusive porque se perdia em São Paulo, ela estava acostumada. Lá, né, a mãe, o pai, todas nós somos naturais de São Carlos. Então, ela criou a gente. Minha mãe nunca teve medo de trabalhar, sabe? Então, ela fez várias coisas. Ela foi revendedora, até formar empresa, né? A mãe tinha uma empresa de cama, mesa e banho. A gente, uma empresa familiar com ela. Quando viemos para cá, então, aquela casa da mãe era aquela casa sempre lotada. O Melo e os demais cunhados, né, meus cunhados, chamava a mãe, era mama, 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 tudo era mama. Só o Melo que chamava a Terezinha. Terezinha, porque a Terezinha, e muito do que o Melo adora cozinhar, foi graças à minha mãe. Os dois eram cozinheiros da família. Então, sabe aquela casa sempre cheia? A mãe era essa que ela trazia, sabe? Então, a perda, a partida dela, eu sempre falava assim, mãe, eu acho que quando eu for, eu e a senhora vamos juntas, que nós somos uma pessoa. Oi, Valéria, Sabe? Valéria, nós estamos com um probleminha de sinal, eu acho. E eu tenho que às vezes eu vejo que está dando, né? Será que é daqui ou é daí? Eu não sei te dizer, não está caindo. Vamos tocar. Eu... Fica Tem aí. você que tem os técnicos aí. Eu estou solita hoje aqui. Oi? Eu estou sozinha aqui, não tem quem me socorre. Você tem aí, né? Hoje estou solita em casa, eu, a Jade Maria, que é minha chau-chau, e o Rony, o Boni, que é meu pitbull, que se enfiou aqui no sofá. Estou eu e meus anjinhos de quatro patas. O Melo viajando e o filho fora. Nos conta agora o que desse aprendizado todo carinhoso assim, chegou em ti, na tua personalidade? O que tu Suzana, a parte afetiva, a parte de não desistir das coisas, de ter firmeza, de não se vitimizar, porque eu acho horrível a pessoa que fica, se faz de vítima, acho que a gente tem que ir à luta sempre, né? Esse lado família muito forte, porque isso a gente já traz das gerações, né? Muito família, a garra e saber enfrentar as dificuldades, sabendo que é um dia por cada vez, um dia por vez, né? E que tudo passa, Suzaninha, nessa vida, tudo passa. Minha avó falava assim, só não tem jeito para a morte, né? Os ditados antigos. Então, a gente enfrentar com sabedoria, tratar as pessoas todos da mesma maneira. Eu tive uma mãe que acolhia todos, as minorias. Então, a gente foi criado tratando todos iguais, nunca se olhou, sabe, a cor, a orientação sexual, nada disso. Então, isso eu trago comigo e as minhas irmãs também, o meu filho também, que a gente não é mais que ninguém, que nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, com muita fé, com muita garra.
Então, isso como se até estrago da minha mãe. E o pai, também o pai, eu tenho, assim, muito orgulho do pai que eu tive. Ele era um homem extremamente inteligente. Sabe aquela mente que você fala assim, tão inteligente que você tem pena quando morre? O pai era aquele leitor voraz, sabe? Ele lia muito, ele tinha memória fotográfica, ele lia um jornal, você perguntava, ele sabia a página, tudo. Então, isso realmente é uma coisa em que eu tenho muito orgulho dos pais que eu tive. Eu te falei, meu pai tinha essa fraqueza, é lógico que teria sido convivido mais com julgamento, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã e cada um de nós tem a sua história, né, Suzana? Agora, Eu tenho muita fé. Valéria, me conta como é que é de, assim, ter uma vida, como tu disseste, a tua expressão, né, em berço de ouro, né? E aí, em função da separação, por traições e por coisas negativas, difíceis, como é que é perder tudo e, ao mesmo tempo, continuar? Tá falhando, eu tô te ouvindo meio cortado, eu tô fazendo a linguagem labial com você. Suzaninha, olha só, você sabe o que é? A mãe, como a gente era criança, né? A minha mãe sempre nos ensinou a enfrentar. Então, a gente sabia ouvir o não, por exemplo. A gente falava, mãe, dá para comprar tal coisa? A mãe falava, ainda não. E quando dava, ela fazia, então, nós encaramos tão numa boa, sabe? Não é demagogia, não. Porque era muito bom. A minha mãe tornava aqueles momentos, às vezes, difíceis, com aquele amor. Então, a gente fala, mãe, que delícia esse mingau. Nunca esqueço. O que a senhora pôs? A minha mãe falava amor, carinho, muitas vezes lágrimas, sabe? Então, ela fazia, por exemplo, aquele mingauzinho de maisena, que sempre me marcou, que em São Paulo se come muito mingau de maisena, a mãe fazia de várias cores. Então, sabor morango, aquele sabor inteiro branquinho, rosinha. Então, aquela mãe. E a nossa casa sempre foi uma casa que vivia cheia de jovens, que você imagina. A gente tudo escadinha, né? Eu e as minhas irmãs, as quatro por parte de mãe e pai. Então, nós somos todos escadinhos, um ano de diferença uma para outra. Então, a nossa casa vivia cheia, parecia um clube. Então, a mãe fazia bolo, na época, assim, não dá o refri, faz um suco, e aí vai. E nunca faltou nada, a gente não sentia falta do bem material. Lógico, não tinha aquele conforto, aquela casa enorme, o sítio. E o pai, quando nos visitava, que o pai vinha seguido nos ver, ele tinha um ciúme doentio da minha mãe. Ele controlava, sabe? A mãe, minha mãe era uma mulher muito bonita. E aí o pai levava assim, as coisas para a gente, então me lembro o figo, que na época eu vendia assim na cesta, o pai trazia, e a minha mãe usava muita criatividade, porque a vida em São Paulo tem muitas opções, então a mãe nunca deixou faltar frutas, que ela fazia a feira, aquele horário que fala da xepa, né? Mais tarde um pouco, ia no mercado público de São Paulo, comprava queijo, que a mãe tinha trauma do queijo, que a minha mãe, ela ficou órfã com 5 anos de idade, Suzana, 5 anos de idade, e o pai da minha mãe simplesmente pegou as filhas mulheres, largou para os parentes, pegou só o filho homem. Então, a minha mãe foi criada, aquela mulher que já sempre teve que sobreviver mesmo. Então, a mãe foi funcionária do Banco do Brasil e da Prefeitura de São Paulo. E largou tudo para casar, como era de costume na época, né? Tinha essa coisa, o pai muito ciumento, e criou filho, né? Minha mãe foi aquela, teve 5 filhos, enquanto era casada com o pai, não trabalhava fora, quando separou, foi trabalhar
fora e com muita garra, sem reclamar também, mas com dificuldade. A mãe brincava assim, ó, várias coisas que eu lembro da mãe. Você está me fazendo falar da minha mãe Zona, por isso que eu falo que eu sou filha de Terezinha, que você deixar, vou ficar falando. A mãe falava assim, coisas que eu não esqueço, você quer ver? Em relação aos genros, a mãe falava, eu conheço o gênio ruim das minhas filhas, então eu sou sempre do lado dos meus genros. Então eles mandam elas tudo de volta. E daqui a pouco a mãe falava assim, sai em uma, volta em três, porque depois é filho, é tudo. Então a mãe era desse jeito, sabe? Aquela mãezona. E é isso, Suzaninha, é só gratidão mesmo pelos pais, e a gente sente a presença, eu sinto a presença, eu sonho. Então, agradeço a Deus isso, ela está no Jardim da Paz, aqui, meu paizão está no jazigo da família lá em São Carlos. Então, é uma saudade enorme, mas aqueles ensinamentos, né, que isso nunca morre, fica aqui com a gente. Agora, dando um pulo na tua vida, vamos lá. E a opção pela faculdade de publicidade e propaganda? Bom, rapidamente. Se fosse a vocação mesmo, quando eu era novinha, eu sonhava em ser médica, tá? Médica, queria... A mãe falava que eu, desde pequenininha também, eu adorava ajudar, fazia curativo. Aí eu fiz um tempo a faculdade de enfermagem na PUC de Campinas. Mas também era o período integral, uma faculdade lá era bem puxado. E nesse meio tempo, surgiu um trabalho em São Paulo, na Assembleia Legislativa de lá. O pai era muito conhecido e um deputado que se chamava Vicente Bota, que foi muito amigo dos meus pais. Minha mãe falava que foi a primeira vez que ela votou, foi no Bota, ele convidou para trabalhar na Assembleia. Então, a gente, com aquela vida também de São Paulo, que você sabe que é uma vida agitada, eu fiz a opção, inclusive, pelo lado financeiro, porque a faculdade também é cara. Falei, eu vou trancar a faculdade de enfermagem, vou trabalhar e faço outro vestibular. E minha outra opção era a área da comunicação, uma área totalmente diferente da outra, mas todos nós, né, Suzana, a gente não gosta de uma coisa só, né? Eu também sempre gostei dessa parte de propaganda, de fazer essa coisa da comunicação mesmo, você relações públicas, né? Então, a nossa faculdade, boa parte é o mesmo, no finalzinho que muda. Então, aí comecei a fazer a faculdade em São Paulo, e depois, quando vim para cá, acabei a faculdade na Unicinos, inclusive perdi várias cadeiras, né, quando a gente faz a transferência, mas também era uma outra paixão minha. Eu, assim, já tinha feito um pouco de teatro em São Paulo, lá no Teatro Paiol, adorava também essa parte, né? Fiz um pouco, na época era do Paulo Goulart e da Anissete Bruno, Teatro Paiol. Fui classificada, tal, mas na época também o ambiente tinha algumas coisas que eu não preciso falar, que você sabe como é que é. E a gente tem esses princípios familiares, fica meio complicado. Então, também, aí parei, né? E aí, no período da faculdade, eu trabalhava, fazia parte de produção de eventos, produção de shows, aquele programa, lembra do programa do tio Tony? Que tinha o tio Tony? Então, eu me lembro, fazia aquela produção, que ele era de máscara, ele até faleceu, né? A gente gravava lá na Videopuc. Aí gravava a semana inteira. Eu lembro, você vê como a gente é nova, Suzana, como a gente emagrece fácil. Eu me lembro que era o dia inteiro lá fazendo aquela loucura, repete, vai e faz. Depois pegava o ônibus lá na Ipiranga para sair voando para ir para a faculdade. E as gravações eram sextas-feiras. A Unicinos não tinha a facilidade que tem hoje, né? Era difícil. Tinha aquele ônibus, você tinha que pegar.
se perdia aquele, era uma dificuldade, né? Hoje em dia a gurizada reclama, mas olha, eu falo, a nossa época as coisas eram muito mais complicadas, né? Hoje tem a facilidade, né? Antes a gente ia copiar a matéria, fazer xerox, correr, pegar o ônibus para ir. Nossa, quando minha mãe emprestava o carro para ir para a faculdade, era maravilhoso. Ah, mas você sabe, antes assim era um carro na família, né? Hoje em dia, se olha, cada filho tem um carro. É tudo diferente, né, Mas Suzana? me conta uma coisa, chegasse a exercer a profissão, não? Exerci o que eu te falei, mais na parte de Ah, produção. tá, ok. Exerci, não muito tempo, mas exerci. Fazia assim, shows no interior, com bandas gaúchas, outros cantores, a gente fazia a parte de shows, né? Eu tive um primeiro casamento, um casamento meio relâmpago, de véu, grinalda, chuva de arroz, de pétalas de rosas, tudo, né? Mas acho que por imaturidade tudo isso acabou. Aham. Nem foi bom porque acabou numa época assim, que a gente ficou 3 anos juntos, né, casados, e a gente não queria filho naquela época, nós dois fazíamos faculdade, então também quando acabou não tinha adquirido nada, então teve o sofrimento, lógico, como qualquer separação, mas depois de 4 anos conheci o Melo e estamos aí há 31 anos. Aliás, nós somos assim, ó. Um é água, o outro é o Ah, vinho. Somos opostos. agora, falando sobre isso, eu queria perguntar para ti, como é que vocês se conheceram? Nossa, o Melito e eu foi totalmente ao acaso. Eu divorciada, o Melo já tinha o Pablo, né? O Pablo era criança, já não vivia com a mãe do Pablo. O Melo era aquele solteirão que fazia farra e tentando ser vereador, né? Aí, Suzana, na casa da minha mãe, no bairro Guarujá, na frente da casa da minha mãe, um casal super simpáticos, ligados a CTG, patrões de CTG, a dona Ivane e seu Flávio Dreyer. Aham. Então, a Ivane, que era amiga do Melo, você vê as coincidências da vida quando tem que ser. Aí eu estava na frente da casa da minha mãe, assim, no jardim, mexendo em alguma coisa. Sabe quando você nem está pensando em nada? Estou divorciada, na minha, sabe? Focada em trabalho, em coisa. Nem pensava essa coisa de namoro, nada disso. E aí chegou a dona Ivane com Melo, cabeludo, aquele cabelo assim enroladinho, né? Que em fotos antigas dá para ver. Chegou lá e eu te falo assim que eu odiei, por causa que ela chegou assim, ó. Ela falou, olha, e deixa eu apresentar aqui esse moço, ele está concorrendo a vereador, e eu falei para ele que aqui é uma casa cheia de mulheres. Eu já achei horrível isso. E ele ficou meio sem graça, sabe? Porque o Melo, por incrível que pareça, tem horas que ele é Aham. tímido, sabe? Aquela pessoa que às vezes é meio tímida. E eu falei, convidei para entrar, apresentou, tal, apresentei a mãe, as mães, e ficou. Depois a Ivane me chamou para reuniões, eu fui em uma, até desencontrei do Melo, a gente não se encontrou. E depois disso, Suzana, a gente criou, assim, uma amizade, Uhum. uma coisa, assim, de muito diálogo e admiração. O Melo passou a me pedir ajuda. Como ele não tinha mandato, estava Mas, mas concorrendo, então ele, ele me pedia deixa eu ajuda. perguntar, ele te pediu ajuda já com segundas intenções ou não? Você sabe que eu acho que não? Eu acho que não, porque ele também estava, nós dois estavam tão. Olha, não que eu percebesse, não deu sinal, viu? Nenhum sinal. Inclusive porque eu acho que ele tinha tanta confusão na rua, sabe aquele, porque o Melo era um trintão, 33, 32 anos por aí, entende? Então nós dois começamos com amizade e admiração. Ele me ligava às vezes de madrugada.
para saber o que eu achava de alguma coisa. O que tu acha que eu faço? Será que hoje tu dirige para mim? Tu me leva em tal lugar? E aí eu comecei a ajudar a fazer o cadastro, Valéria, pau para toda a obra. Valéria, eu não acredito. E tu achava que não tinha segundas intenções, era Não, só aquilo. eu não sei se eu não estava olhando isso, mas era bem desse jeito, sabe? Bem aí, nem aí. Como antes não tinha essa coisa do computador, o celular, então eu cadastrava tudo, né? As pessoas, e ajudava e dirigia. Aí tinha algum evento, ele me pedia para acompanhar, eu ia. Mas sabe, a Ivane junto, era aquela coisa. A Ivane foi a cupida sem querer. E a minha mãe gostou do Melo já na época, sabe? A mãe e o Melo já foi aquela coisa. O Melo era aquele meio desgarrado, sem ninguém da família aqui. Ele tinha um irmão só aqui, né? Mas que morava longe. O filho e a mãezinha do filho dele, mas também era uma relação mais distante, porque o Melo estão naquela fase dos homens, que a gente sabe como é que é. Não precisa entrar em detalhes, né, Suzaninha? Melhor Deixa não. quieto para não dar divórcio agora. Tá, então vamos deixar quieto. Se eu começar a lembrar, acho que quando ele voltar de viagem, vai estar a mala na porta. Então, vamos deixar quieto, né? Vamos deixar o prefeito trabalhar agora, né? Então foi isso, Suzaninha. Aí quando ocorreu, quando aconteceu, nós voltamos de um evento já meio tarde, eu morava na Tristeza e o Melo no Cristal. Então isso também facilitou muito, porque nós estávamos muito próximos, né? Então eu me lembro que esse dia a gente dançou, tal, aí talvez que foi que surgiu uma atraçãozinha. Vamos dizer que aí começou meio que já uma mudar um pouquinho, né? Surgiu a Valéria desimpedida, o Melo desimpedido, eu só assim meio debochada, brincalhona. Moral da história, quando ele foi me deixar em casa, pergunta quem que tomou a iniciativa. Eu. Eu dei um beijo, mas eu fui para dar um selinho, ele já, ó, agarrou e nunca mais nos soltamos. Você vê como é que é? A partir daí a gente já ficou, foi uma coisa assim, muito, muito, aí ficamos aquela coisa meio namorando, sem falar nada, porque a política, você sabe como é que é, né? Bem complicado, mas muitas vezes aí o Melo também, essa época era um molecão, ele chegava no meu prédio, para os porteiros, sabe como ele se identificava? Não. Ele enganava todo mundo. Ah. Eu sou professor de balé e violino. Acredita? O professor. Aí os porteiros interfonavam para mim. Dona Valéria, está aqui seu professor de balé e violino. Você acredita nisso? Você vê como as coisas vão mudando. Hoje é esse homão aí, o prefeito, mas é isso, a gente começou dessa maneira, nunca mais nos soltamos. Depois de um tempo nesse vai e vem, a gente resolveu morar juntos. Nunca quis assinar o papel, porque eu falo, depois que você uma vez você assinou, você fica meio que o gado marcado, né, Suzana? Dá meio tão difícil para separar toda aquela burocracia. Então, o Melo é solteiro, eu sou divorciada, e a gente está junto há 31 anos, aí, se Deus quiser, para a vida toda, né? Como companheiros que eu acho um auxiliando o outro. Mas nós somos bem diferentes. Há quanto como tempo vocês estão? Cortou 31 anos. E quais são as grandes diferenças de vocês dois? Nossa, muitas, viu? Muitas. Nós dois temos um temperamento muito forte. Nós dois eu tenho a voz calma, o pessoal fala, ai, como ele é calma, não sou não, tá? O Melo também tem um temperamento difícil, ele é de Leão, eu sou de Libra, né? Então, nós dois, assim,
A gente tem coisas em comum, Suzana, assim, na maneira de ser, tal, mas no dia a dia, por exemplo, eu estou numa fase que eu prezo muito o lado familiar, Uhum. sabe? Eu tento conciliar da melhor maneira possível. O Melo, ele se entrega de corpo, alma ao trabalho. Então, isso para quem convive não é muito fácil. Não, Tem né? horas assim, não é fácil. Eu compreendo, né? Eu sei como é uma situação para ele ser o prefeito que ele é. Você sabe que a gente tem que abrir mão do companheiro, os filhos têm que abrir muito mão do pai, né? Então, se eu te falar que é fácil, não é fácil. O Melo é mais desligado por algumas coisas, eu sou mais ligada, assim. Eu gosto de, como que eu vou te falar? É a coisa mesmo familiar, sabe, Suzana? Que muitas vezes o Melo ele é muito do diálogo na parte do trabalho, das coisas, mas no lado afetivo ele é mais calado. Eu já sou aquela italianona, Uhum. sabe, que sempre tem que brigar, briga, vai, fala tudo que tem que falar, depois passa. O Melo fica mais calado, Uhum. né? Então nós temos essas diferenças que no dia a dia a gente tem, acostuma. Então, nós dois somos muito de respeitar a individualidade um do outro, sempre assim, com muito respeito, uma relação que a gente se respeita muito, mas assim, quando tá bravo, eu tô bravo. Eu, depois que eu emburro, é difícil desemburrar, sabe? Aquela coisa, não provoca. Sabe a música da Rita Lee? Não provoca, sou Rosa Choque. Eu sou assim, quando eu emburrei, depois ele vem se chegando aí, ó. Tô ali emburrada e não vai. E o Melo já não. O Melo, assim, depois faz um carinhozinho, ele vai, mas é muito por aí. Mas, Valéria, deixa eu te perguntar uma coisa. O prefeito Melo, ele é muito ativo, ele é muito Muito. atuante. Ele circula pela cidade, ele está sempre assim, na periferia, inclusive, né? Tu tens uma atividade muito forte na solidariedade. Eu vejo que vocês têm muitas vidas, muitas situações em paralelo. E eu fico me Uhum. perguntando, enquanto esposa de um marido com quem eu estou há 47 anos, se eu conseguiria ter essa condição de convívio de forma. Porque vocês estão, às vezes, as coisas são tão paralelas que me dá a impressão que vocês pouco se encontram. Como é que é lidar com isso? É verdade, a gente pouco se encontra mesmo, porque às vezes um está saindo, o outro está ou tá descansando, ou que está saindo, ou está chegando, sabe? Não, é pesado, viu, Suzana? Mas o que que acontece? Eu e o Melo sempre tivemos uma relação, o que eu te falei, respeitando a individualidade, e sempre vivemos muito a cidade de Porto Alegre. Nós dois, assim, sempre caminhamos muito pelos bairros de periferia, pega ônibus, pega lotação, a gente gosta de pessoas. Então, nisso, nós temos muita afinidade. Por exemplo, antes a gente tinha mais tempo, mesmo que fosse 5 horas da manhã, 5h30, a gente saía para caminhar Hum, juntos, pelo calçadão de Ipanema, que a uhum, gente mora perto. Agora fica difícil, claro. os horários, sabe? Aí vai, então, por exemplo, nós fazemos pilates 2 vezes por semana. Nós dois com o mesmo, quem nos orienta é um fisioterapeuta maravilhoso, o Tiago, mas você vê, eu faço segunda e sexta, o Melo terça e sexta. Só que quando eu estou chegando na sexta, o Melo está saindo. Ah, Então é desse jeito. E as atividades da cidade, Suzana, pode ver que raramente eu estou do lado do Melo. isso. Pode ver. Aham. Porque eu cumpro a minha agenda, ele cumpre a dele. E como o Melo é muito assediado, muitas vezes os secretários estão muito com ele, a população, então eu até respeito isso e eu cumpro a minha agenda, porque eu nunca quis ser sombra de marido, sabe, Suzana? Isso também aprendi com a minha mãe. A gente não deixar de ser você em função do outro, né? Eu acho que tem limites isso. O casal, como você falou, você está mais tempo que eu,
você sabe, a gente não pode permitir certas coisas, né? Você não pode deixar que o outro apague a sua luz, que o outro não você se permita que o outro interfira no que te faz bem. Então, eu e o Melo, assim, eu respeito esse jeito do Melo, apesar de muitas vezes achar que ele exagera, eu falo para ele, me preocupo com a saúde dele também, né? É meu companheiro, é o pai do meu filho, então eu me preocupo, eu acho que ele poderia dosar um pouco mais, porque a cidade não vai parar, se um dia ele parar, falar, hoje eu vou descansar, vou estar com a minha família, e ele tem isso de achar que tem que estar em tudo, ele é cobrado, né? Mas então por exemplo, então eu faço esse contrapeso. Eu tenho uma equipe que eu tenho a maior gratidão a Deus, né? Então muitas vezes eles me representam, eu explico muitas vezes que eu não posso estar, que eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho a casa. Você imagina se nós dois entrarmos nessa, né? De Sim. ficar os dois nessa loucura. Meu filho, ele fala às vezes, mãe, está ficando igual o pai. Eu falo, não, então aí eu acordo. Se a Então, mãe tá sempre, tem horas que tu chega, tu tá cansada, e a gente cansa, Suzana. Todos nós, você é uma mulher também que tem muita atividade, só que quando você chega em casa, às vezes fala, graças a Deus, né? é verdade, é fato. Valéria, outra coisa que eu queria te perguntar também. Tu fez uma formação, que tu mesmo dissesse, em berço de ouro, né? Com todas as facilidades e, com certeza, com grandes prazeres, né? Hoje, tu atua fortemente na solidariedade, principalmente na periferia. Da onde vem essa condição da empatia para fazer com que esse teu trabalho tão bonito seja realizado? Obrigada, Suzana. Eu acho que eu já nasci meio assim, porque também a minha mãe falava que eu pequenininha, ela tinha medo que eu fosse sequestrada. Por causa que ela falou assim, eu pegava aquele andante, em São Paulo a gente fala andante, aqui Hum, fala andante, não. andantes também. É aquele, por exemplo, morador em situação de rua Tá? que anda, às vezes, na estrada, sabe? Porque Aham. nós tínhamos escrito. A mãe falou que eu trazia para dentro. Se eu tinha uma bala, eu dividia. A mãe falava, vai quebrar o dente, menina. Eu sempre fui esse lado. E isso, a minha família, o pai e a mãe, sempre foram assim solidários. A gente já traz isso de berço, Suzana. É o que eu te falei, não é demagogia. Eu fujo daquela coisa que o pessoal acha que a primeira-dama, aquela coisa do glamour exagerado, sair modelando por aí. Você sabe que você me conhece, já me encontrou várias vezes. Eu acho que tem a hora certa para tudo. Eu adoro praticar a solidariedade. Você falar assim, tem um evento de gala na Casa NTX, no Leopoldino, e tem que atender um bairro de periferia que está precisando, você não tenha dúvidas que eu vou pôr a calça jeans, o tênis e vou preferir, tá? Porque é de coração, sabe? Eu vejo assim, nós temos a missão, a obrigação, o amor, o respeito por aqueles nossos irmãos que não tiveram as oportunidades que a gente tem. A gente olha, por exemplo, olha o meu filho, eu falo sempre, filho, gente, se você fosse filho daquela mãe que não tem casa para morar, que mal tem uma coberta, o alimento. Então, nossos filhos, nós como filhos, nós tivemos oportunidades, Suzana. Nós tivemos. Então, nós temos o dever perante Deus, perante a gente mesmo, a nossa consciência, de retribuir, de auxiliar aqueles nossos irmãos. E eu adoro abraçar, eu adoro dar beijo, eu gosto de fazer carinho, sabe? A minha equipe às vezes vai, vamos, primeira dama, vamos, tá atrasado, para me tirar de um lugar assim. E eu te falo de coração, sabe? Não é vaidade, nada disso, eu nunca tive essa coisa da vaidade. O pessoal me fala, eu não tenho interesse nenhum em ter mandato, nada disso, sabe?
não tenho de verdade mesmo. É contribuir com a nossa cidade, com o mandato do Melo, com o do Pablo, meu enteado também, que eu acho que é se tornou um homem que eu admiro muito, respeito, amadureceu muito, que também está seguindo os passos do pai dele. O João Arthur já é o oposto, ele gosta de ficar na dele. O João é muito solidário também, adora já, mas ele não gosta de aparecer, ele é mais a dele, sabe? Então é assim, as famílias vão, cada um vai se formando do jeito que dá, meio aos trancos e barrancos. Tem uma questão que eu fico olhando para ti e sempre me chama a atenção, isso é uma indagação que eu acabo tendo. Valéria, eu vejo a ti praticando efetivamente a solidariedade e te conhecendo um pouco, vejo o quanto tu é generosa e humana. Vejo também no prefeito Melo exatamente a mesma situação. Mas eu também, a gente sabe, e até porque a gente tem lideranças hoje na comunidade, que nem todo mundo é assim. Como é que é, Valéria, praticar a solidariedade na política, tendo um cargo de política, querendo ou não querendo, tu estás primeira-dama, né? E, infelizmente, tem pessoas próximas a ti que não pensam que nem tu, que não sentem que nem tu, que não agem que nem tu. E do meu lado também, é a mesma coisa, é tudo igual. Mas para se fazer valer num mundo que às vezes é hostil. Suzana, você falou tudo, sabe? Começa quando o Melo ganhou a eleição, que pessoas do nosso próprio partido falavam, não, montar gabinete, isso aí é um retrocesso, não tem nada a ver. E eu sempre bati o pé que eu queria e exigia ter um gabinete, porque eu te falei, eu também sou muito de me impor, sabe? Que eu acho que nós todas temos que nos impor, independente da tua posição. Nos impor como mãe, como mulheres, como esposas. Então, eu me impus, independente da vontade do Melo. Eu falei, eu estou te acompanhando há todos esses anos, eu quero poder ter o gabinete para poder ter uma estrutura, para eu poder, quando eu tenho que fazer uma reunião para conseguir doações, por exemplo, não pode sair na rua, às vezes não dá para ser num café. Então, eu falei, eu faço questão de ter o gabinete e vou te falar, eu tenho problema, sim, com várias pessoas, só que eu tenho um jeito, Suzana, assim, que também eu trago um pouco de Deus, se a pessoa me tratou mal, sabe, que você está vendo que está meio que te esnobando, eu trato melhor ainda, que aí você desmonta a pessoa. Eu me faço, às vezes, meio de louca, sabe? A pessoa falou... Oi, Suzana, cortou. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, assim, eu sei, vou dar um exemplo, vai, um secretário, seja um secretário qualquer, vou dar o exemplo como um secretário, que eu sei que fala de mim, vai ficar modelando, não tem nada a ver, ela não faz nada. Quando ele está comigo, eu trato ele super bem, e ele na minha frente, aquele cinismo que a gente conhece. Mas eu digo sempre para o pessoal da minha equipe uma coisa que eu aprendi com a maturidade. Trata bem todos, mas sabendo quem é quem. Entende que você sabendo quem é quem, Suzana, você sabe lidar com a situação. Agora, a grande parte das pessoas nessa metade de mandato, agora viram de verdade quem é a Valéria, sabe? Então, por mais que queira achar, não, está fazendo, quer aparecer, quer concorrer, as pessoas vão conhecendo e vão vendo que essa não sou eu. A Valéria verdadeira é essa aí, essa que gosta do povo, essa que não discrimina ninguém, que respeita todas as diversidades, que deseja uma cidade muito mais plural, mais humana, e que não basta ser mulher, não é sou mulher, tem que proteger a mulher. Não, eu não vejo assim. Você tem que provar a tua competência, e não é pelo decote que você está usando, pela roupa, pela joia, é pela tua maneira de ser, Suzana.
Entende? Então, isso de falar que mulher vota em mulher, mulher protege mulher, eu não sou assim. Às vezes eu até pago um preço alto, mas não são todas as mulheres que nos representam. Algumas que estão aí, eu tenho vergonha do comportamento. Aquelas, por exemplo, que querem construir a felicidade delas em cima da infelicidade de outro, pisando no próximo. Ai, sou mulher, eu vou lá. Aquela que usa o poder para se promover. Entende? Eu acho que você tem que ser o ser humano de verdade. Você tem que pôr, você não precisa aquela coisa fingir, fazer uma coisa que você não é. Por isso que eu falo, ó, tá com olheiras? Estou cheia de olheiras. É sinal que a gente trabalhou. Cabelo tá lavado, não fez nada. É sinal que não deu tempo, ou que assim eu não estava a fim de ir num salão. Entende? Então eu sou essa pessoa. E muitas vezes as pessoas têm uma imagem que estar primeira-dama é o glamour. E não é isso, Suzaninha. Não é isso. Ter um marido prefeito é dificílimo. O Melo já foi 3 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara, foi deputado, foi vice-prefeito. Então, eu estou acostumada, já perdeu várias eleições, eu já aguentei aquela coisa, você sabe que nós, a esposa, aguenta muita coisa, porque quando está tudo bem, não falta pessoas em volta, né? É a coisa do poder, por isso que eu falo que você tem que ter o pé no chão, você não pode deixar subir na cabeça, tem que ser o que você é. Porque você quer conhecer uma pessoa, é aquele ditado, dá o poder para ela, Exatamente. aí você vai ver, né? Então é por aí, Suzana, eu sou muito transparente, muito verdadeira, as pessoas têm acesso a mim sempre, a minha equipe, todos eles, ninguém tem pedra no coração, a gente lá tem isso de tratar todos iguais, atender o máximo de pessoas. A gente faz o gabinete itinerante, Suzaninha, se me permite te contar um pouquinho disso, que é o que me dá mais prazer, e acho que para o meu gabinete também. A gente vai, pelo menos uma vez por semana, naqueles bairros em que as pessoas estão extrema vulnerabilidade social, ou nas ilhas, ou naqueles bairros, agora com o ciclone, você imagina o que foi, por exemplo, agora na Ponta Grossa, né? Que teve o Arco Verde, né? Que teve não é Arco Verde, é o Túnel Verde, desculpa. Túnel Verde, as pessoas precisaram andar de barco, estava tudo alagado, perderam o pouco que tinham. Então a gente foi lá com a parceria da Guarda Municipal, com a Defesa Civil, agora estamos com o Exército junto. Então, a gente leva, assim, aqueles produtos, cobertores, agasalhos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, cestas básicas, tudo isso, Suzaninha, a gente consegue com esforço para atender essa população, graças à solidariedade. Você sabe que você já me recebeu me entregando doação de arroz, né? Você se lembra bem, entre tantas outras. Então, isso eu falo, a gente recebe graças à credibilidade, à transparência, a gente presta contas de tudo, a gente tem agilidade na entrega. Então, são nesses vagos a gente vai e acolhe. Você recebe aquele abraço, Suzana, que isso não tem preço. Sabe, uma avó me marcou muito nessas andanças, sim, que ela me abraçou chorando, ela começou a beijar minha mão. Falei, a senhora não faz isso, por favor. Aí ela falou para mim, eu não tinha nada para dar para os meus netos. Olha, até me arrepia, sabe? Então, você imagina o que é uma avó, porque muitas avós que criam seus netos, né? A gente sabe disso, não ter nada, não ter uma coberta. Então é isso, hoje levamos, a gente levou doações também lá na SPAM, a semana passada para o Asilo Padre Cacique. Então essas coisas dão um prazer, Suzana, que eu não posso falar, dinheiro nenhum paga isso. É a solidariedade, é bom demais. Você se pôr no lugar do outro, né? Isso é maravilhoso.
Valéria, esse papo está sendo sensacional. Tá, uma delícia. E você está tão bonita, Suzana. O marido deve ter ciúmes. O marido tem. Porque você se tornou. Bom, você também já traz de berço. Teu sobrenome diz tudo. Um paizão, motivo de orgulho, né? E com certeza uma hora eu vou te entrevistar. Aí vai ser a minha vingança. Vou te pôr na Berlinda, vou combinar, vou pôr. Porque é tão bom também, né, Suzana? A gente lembrar assim, as nossas raízes. Porque tudo que a gente deve realmente aos nossos pais, né? Tem algo que eu acho, para mim, é bem importante, assim, como mãe, né? Eu tive que dizer muitos nãos para meus filhos. Às vezes era tão mais fácil dizer sim, e foi mais difícil dizer não, mas eu sabia da importância de dizer não naqueles momentos. E quando hoje eles me perguntam alguma coisa, se queixam de algumas coisas, sempre tem queixa, né? Se queixam de alguma coisa, eu digo, eu vou te explicar por que eu te disse não aquela vez. E aí, o dia que eu tiver uma entrevista contigo, eu vou te contar algumas delas. Você vai me contar. Não, e nós, mães, nós mães, Suzaninha, nós temos que falar os nãos, porque a vida nega muita coisa para eles. E aí que você vai formar filhos com caráter, né? E mãe, às vezes, nós somos carrasco, né? Porque dependendo da fase que eles estão, nós somos carrasco. Mais carrasco. Nossa. É a mãe. Muito. Eu falo que eu educo, Melo deseduca. No caso é assim, né? Mas assim, um dia a gente vai falar sobre isso. Combinado. Vou pedir, o Éder vai marcar. Vai falar contigo, nós vamos combinar. Eu queria que tu nos contasse agora, nós estamos chegando assim na fase final da nossa... Mas eu queria muito que tu nos contasse uma situação difícil que tu enfrentasse e como tu enfrentasse essa situação. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para nós exatamente a partir de uma situação como essa, por exemplo. Para mim, a mais difícil de todas foi a partida da minha mãe, realmente. Essa foi, para mim, o momento mais difícil, porque foi inesperado, do nada, uma semana depois do Dia das Mães. Isso daí há 18 anos atrás, e assim eu precisei quase que me reinventar, porque aquela mãe, que até o feijão eu fui aprender a fazer depois que eu perdi minha mãe, porque a mãe era aquela mãe que, pô, leva, filha, fiz o feijão, leva o bolo. Então, esse foi a parte difícil, Suzana, porque ser filha é a melhor coisa do mundo. E como né? é que tu esperasse, filha? Com muita dificuldade, Suzana. Olha, para falar, parece mentira, mas eu fiquei 15 dias que eu praticamente não comia, eu sequei. Eu vesti o casaco para não verem, entende? Porque era uma ligação muito forte. Aquela mãe, todas nós morávamos próximo da minha mãe, justamente. Então, aquele momento de encontrar minha mãe foi, até hoje, assim, eu falo que se a mãe tivesse caída, eu não ia aguentar. Ela estava na cama, linda. E para enfrentar, inclusive retomar, porque meu filho era muito pequeno, ele achava que, porque ele todo dia saía da creche, vão passar na vovó, e a mãe era aquela super avó, né? Então, quando a mãezinha partiu, desde o meu filho, que era pequeno, ele falava, sai, sai, quando eu ia beijar, você não tá com aquele cheirinho gostoso da vovó, sabe? Ele tinha essa coisa, assim. E a relação com o Melo também foi difícil, porque a mãe era aquela mãe que aconselhava. Eu falo que meu casamento, quando eu tinha mãe, era muito melhor, entende? Porque a mãe dava conselhos, tanto para mim como para o Melo. Então, para mim, mas não tem que você falar momento difícil é esse. E o outro foi, logo depois da partida da minha mãe repentina, foi eu quase perdi meu filho, João Arthur, sabe? Porque foi um horror, assim.
que a mãe tinha falecido não fazia nem um ano, eu ainda estava naquela. Eu ia no Jardim da Paz toda semana, Suzana. Só para você ter uma ideia, se vê lá é distante. Ia, chorava, chorava. As minhas irmãs falavam que meu rosto ia ficar deformado. Falavam, nossa, nunca mais é porque não para, é muito forte, né? E aí o João, um dia o Melo tinha perdido uma eleição, e aí assim, o Melo falou, vamos dar uma caminhada? Eu falei, eu estava pondo roupa no varal, me lembro. Vamos dar uma caminhada? Eu falei, tá bom, o João era pequeno, 5 para 6 anos, ele quiser, eu falei, tá bom, vamos, sabe quando você tem vontade? Aí nós mal começamos, estacionamos o carro para ir para o calçadão, eu notei, mãe nota tudo, né? Eu notei primeiro que meu filho estava com o olhar meio parado. A hora que ele começou a caminhar, as perninhas dele estavam meio que... E aí eu falei, filho, fala com a mãe. E ele enrolou ali, mamãe, sabe? Falei, meu Deus, Melo, pega o carro. Naquela época eu gostava de correr no calçadão, sabe? Então, assim, voltei correndo, Melo, pega o carro, vamos rápido, isso é problema seríssimo, isso é problema neurológico, falei para o Melo. Aham. Melo pegou o carro, já fui mantendo meu filho acordado, uma moral da história. Fomos na Santa Casa, hospital lá da criança, né? E devo a vida do meu filho ao Dr. Jorge Bise, entre outros, Dr. Jorge, um neurocirurgião pediátrico. Fiquei 35 dias na UTI. Nossa. Meu filho foi um horror, porque para até descobrirem, sabe, tuberculose, hepatite, meningite, tudo que você imaginar. Então, ouvi ele gritando, tira líquido da espinha, eu e o Melo num sofrimento, eles falando que não sabia se ele ia sobreviver. Teve o dia que fez a cirurgia para tirar, pôs o dreninho na cabeça, me avisaram que talvez ele não passasse daquela noite. Eu me lembro que quando falava assim, eu tremia inteira, nunca vou esquecer. E vi um menininho que fez a cirurgia com ele, junto no mesmo dia. Os pais desceram para comprar uma coisa para comer, a criança morreu assim na minha frente, dando choque e tal. Então, e nesses dias de UTI, quem me deu forças, quem acredita no lado espiritual, foi minha mãe. Por 3 vezes eu senti exatamente o vulto dela lá comigo. Um dia eu estava deitada, assim, aquela coisa de mãe, né, encostada. A enfermeira me chamou, falou, mãe, porque lá no hospital eles chamam a gente tudo de mãe, Isso. hospital da criança. Mãe, nossa, você está encolhidinha, parece que alguém está dormindo com você. E eu tinha sentido, eu estava abraçada com a minha mãe. Sabe quando você sente, né? E aí eu ainda pedi para Deus, se for para levar meu filho, eu não vou aguentar. Mas for assim, que minha mãezinha que possa recebê-lo, né? E eu sei que aí eu não vou aguentar. E partida da mãe, meu filho, aí eu vou me entregar, não vou comer, não vou fazer mais nada. E o João ficou bem, quase um milagre, não teve sequela nenhuma. É um menino lindo, enorme, grandão, já está maior que o pai dele, com 23 anos. Mas é isso, é a vida como ela é, Suzana. E se eu te falar que nesses momentos de sofrimento lá, o Melo tinha, desculpa, viu, Suzaninha? O Melo tinha perdido a eleição e pessoas no hospital que queriam falar com ele falaram, não, está se escondendo, ele está se escondendo, ele não quer receber. Então aí você vê como tem pessoas que não têm, que tem pedra no coração, que não respeitam o teu sofrimento, a dor de pais que estão lá com o filho. Foi muito difícil, Suzana, foi muito difícil. O João era pequeno, precisei levar para rapar a cabecinha quando saiu do hospital, porque ficou. Aí ele chorava, nunca esqueço, sabe o dia que passaram a maquininha. Então são coisas que marcam, mas que nos ensinam a ser fortes. E eu, nos momentos difíceis, eu sempre sou filha de Terezinha, uma mulher que me ensinou tanto do que é não fraquejar, mas nunca deixar também
de ser coração e deixar o lado emocional de lado, né? Eu acho que isso é muito importante. É uma lição que eu carrego sempre. Princípios familiares, religiosos, não importa a religião, Deus é um só, né? E a gente respeitar as diferenças, tratar todos nós como irmãos, porque um segundo muda tudo na tua vida. Eu vi isso quando eu perdi a mãe, eu era aquela molecona, brincava, ficava, mudou tudo, o mundo de colorido passou a ser preto e branco. E a gente aprende a conviver com a dor da saudade, né? Agora, eu sou uma pessoa assim que eu tenho gratidão por tudo, Suzana. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, chego na igreja, às vezes aquela parte que o padre fala, agora pense, faz um pedido, eu só fico gratidão, gratidão, saúde, que o mundo melhor, sabe? Eu fico viajando nisso, Suzana. Porque que mundo que nós estamos vivendo, que a vida parece não ter valor, que se mata por um celular, por ganância, mulheres sendo vítimas desses verdadeiros psicopatas, covardes, né? Os trans sendo mortos, né? Sabe? Então, essas coisas ferem profundamente a gente. Então, que a gente possa ter um mundo melhor. Valéria, eu quero te agradecer muito, muito, muito a sua idade, onde tu abriste teu coração, nos contasse a tua vida, cheia de sentimentos e de emoção. E tu, no início da nossa conversa, tu dissesse alguma coisa que eu percebo em toda essa história que tu nos contasse agora, né? A vida como ela é. E as dores podem ensinar a gente a ser dura ou ser mais macia. E eu quero te agradecer, em nome, como cidadã de Porto Alegre, por todo o trabalho que tu fazes. Tu me representa fortemente. Porque quem se solidariza pelos nossos irmãos para fazer com que realmente o nosso mundo seja melhor são pessoas que nem Valéria Leopoldino. Eu, assim, a minha profunda gratidão por tu teres nos dado esse momento teu de tanto ensinamento, de tanta humanidade, de tanta generosidade e de profunda lição de vida. Pessoas que nem Suzaninha, são poucas. a gratidão é minha, querida, a gratidão é minha. E eu acho, adorei estar com você, inclusive, porque eu acho assim super importante saber separar a Valéria do prefeito, a Valéria, a esposa do prefeito, é meu companheiro a quem eu tenho imenso orgulho e gratidão a Deus, que graças a ele eu estou sentada na cadeira, estando primeira-dama, mas assim, nunca esquecer, né? O que a gente é, e você permitiu que eu mostrasse isso. Quem sou eu? A Valéria Leopoldino, filha do doutor Alcir Leopoldino, o doutor Alcir Afonso Leopoldino, filha de Terezinha Leopoldino, que tem 4 irmãs por parte do pai e da mãezinha, 2 por parte de pai, e uma sobrinhada, eu falo sobrinho neto, então, mãe do João Arthur e um pouquinho mãe do Pablo também. Então, Suzaninho, eu digo que você me representa, eu tenho um orgulho da mulher também que você é, porque você também, você tem os ensinamentos dos teus pais, mas você não é a sombra de ninguém, né? E com certeza você tem também um companheiro que te valoriza, que propicia para você também ser o que é. E que bom que a gente pode, né? Porque nós sabemos que tem mulheres que não têm oportunidade, que estão presas, né, naquele homem, pelo lado financeiro, às vezes pela falta de cultura, tudo isso. Por isso que elas precisam tanto da solidariedade de todas e de todos nós. Então, ó, gratidão, sempre à disposição, o gabinete está de porta, sabe? E vou montar um para te entrevistar. Você vai ver. Vou te pegar. Vai ser muito bom. Eu quero também ver a Suzana sem ser a poderosa. Essa mulher poderosa. Quer ver a Suzana mais despida? Não, você é maravilhosa. Suzaninha, você impõe com uma leveza o trabalho que você executa no dia a dia.
tudo que você faz, você vê, você substitui um homem, né? E a gente sabe que não por ser mulher. Aí eu repito aquilo que eu falei, pela tua competência, não basta ser mulher. Você tem que ser, tem que poder ser de verdade. Você é maravilhosa, tenho um imenso carinho por você. Eu também. Adorei também e agradecer aqueles que tiveram a paciência de nos assistir, né? E eu quero eu preciso mandar um beijo aqui para o Will, senão o Will vai ficar bravo comigo. Eu quero te mandar um beijo grande. E ele disse, Amanda, não pode terminar sem mandar um beijo para mim e para o Dani. Então, ó, 2 beijos Ó, para eles são meus afiliados. O primeiro beijo na Câmara de Vereadores foi desse casal, que eu tenho um orgulho, uma gratidão de ser marido. São casados. O Suzaninho, outra coisa, o Dani pôs o sobrenome do Will. Ah, Depois que casou, eu falei uma coisa fora de moda e ele quis. Ele quis, foi o sobrenome. eu acho que o Dani quis, sabe por quê? Porque esse sobrenome é muito bonito. É um show. Olha, Moretti, é uma pose. Mas agora, então, Suzana agora mandou beijo para o Will, tem que mandar para o gabinete inteiro. Ó. Então, tem o Silva, tem o Luiz, tem a Lídia, tem a Nath, tem o Éder, tem o Wilson, esqueci alguém, o Marcelo, o Franzi também emprestado lá para a educação, mas também uma pessoa que a gente ama muito. Esqueci alguém? Silva, o Éder, Lídia. o Éder me ajudou horrores. Outro beijo para o Éder. Eu incomodei muito. O Éder é meu muso espiritual. Ele é uma coisa amada. Agora adotou um cachorrinho. Eu falei, prepara o bolso. Prepara o bolso. Suzaninha, beijo, obrigada. Muito obrigada. Um beijo para todos. Um beijo para todos e a minha gratidão toda, viu? Para essa cidade de Porto Alegre que nos deu o privilégio de poder estar eu meio como mãezona, o Melo como pai aqui da nossa cidade, tá? E dizer para todos que estão conosco, a gente pode chegar onde a gente deseja. Isso. Obrigada, Suzaninha. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.